Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Eu sou Elaine Santana, host do Let's Podcast. Estou com Jonas Bacelar, que foi o brasileiro que trouxe o carnaval para Luxemburgo, a nossa maneira de festejar. Estivemos semana passada no carnaval, porém, em Luxemburgo, devido às temperaturas baixas, o carnaval se passa após o carnaval do Brasil. No próximo dia 5, teremos a Cavalgade de Esch, que é uma espécie de carnaval à maneira à la luxembourgeoise. E hoje estaremos com o Jonas. Tudo bem, Jonas? Tudo bom, Elaine? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? E pronto, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Obrigado você por ter vindo. Obrigado. Me coloco à disposição para esclarecer, né, sobre o evento e dar algumas formas e tirando as dúvidas do público em geral. Tá certo. Mas antes da gente explicar como que vai funcionar o carnaval, eu queria que você me explicasse como que você teve a ideia de trazer um pouco do carnaval do Brasil. Porque no Brasil a gente tem o Carnaval do Rio de Janeiro, o Carnaval de São Paulo. Você é baiano, da Bahia, exato. Né? Então você trouxe o Carnaval de Salvador para cá. Exatamente. Essa questão do bloco é porque a gente tem uma tradição lá na Bahia, né? Tem o Carnaval de Salvador, mas nas cidades também tinham as micaretas, né? Que é o Carnaval fora de época. Aí Vitória da Conquista, que é a minha cidade, tinha uma das maiores micaretas. Como a gente foi um pouco de pioneiro, né, nesse movimento, então saía destaque na época da Rede Globo, né, fazia aquelas chamadas ao vivo, naqueles programas de domingo à tarde, e aí a gente tinha uma festa muito, muito legal lá de micareta. E aí nisso eu comecei a me envolver ali, vendendo abadás, né, a gente tem um sistema, a gente pega os abadás, vai na sede do bloco, e vende os abadás, a cada 15 abadás você ganha um. E assim a gente não precisava pagar, né? Sim. Que inclusive eram os valores elevados, Tinham artistas de ponta. Na época o axé também era o que dominava, né? Na questão musical no Brasil. E aí eu comecei assim, né? Fui pegando gosto pela coisa. E aí depois eu resolvi lançar o meu próprio bloco, né? Qual era o nome? É uma história interessante. A gente tinha uma turma, né, no bairro. E um dos colegas nossos tinha um adesivo solteirão no carro. Tinha uma picape grande, tinha aquele mal intencionado, então. Já chegava no carnaval mal intencionado. Não, ainda não era do carnaval. Ele utilizava, né, no dia a dia, no carro solteirão. Bom, era também, já era, a gente chama coroa, né? Já tava um pouco coroa e ele botou isso aí. E como a gente participava muito dessas festas, assim, aí eu falei, vamos colocar o bloco Solteirões, né? Aí a ideia inicial eram só homens, né? Os solteirões. E aí a gente lançou o bloco. De início eu pensei em colocar a própria picape dele, né? Colocar o som e sair. Só que a início eu chamei mais uns 4 colegas que se interessaram também. Mas conforme a gente vai aproximando, a gente começa a acrescentar uma coisa ou outra, né? Sim. E como lá, para você alugar um trio não é difícil, porque tem muito, né, na Bahia. Aí a terra do trio, né? Terra do trio, invenção de Dodô e Osmar. Tem até a música. Saiu lá da Bahia. Sim. Acho que começou com era Fumbica, eu acho o nome do trio? Do trio no início. Aí eles foram. E aí já saímos já com trio. Foi a ideia, né? Sim. As pessoas também aderiram. E a gente já saiu já com um trio elétrico, já com uns 500 amigos mais ou menos já. 500 abadás vendidos. Sim, sim. Só os amigos. Mas aí tem aquela coisa, quem não quer pagar ou quem não tem dinheiro pode ficar do lado de fora, que é o nome pipoca, né? Ah, sim. Eu sempre fiquei na pipoca. Sim, que inclusive tem umas cenas interessantes que é a pipoca do chiclete. Pra quem olha assim de fora, até assusta, porque é a forma como o pessoal dança. É quase um treinamento de boxe, sabe? Sim. Mas Então a vantagem do carnaval na rua, por isso que é especial o carnaval, o bloco, porque você não precisa pagar se você não quiser comprar o abadá. Você vai
você vai curtir todas Só as não atrações. fica ali na corda, né? Aí lá nos blocos a gente utiliza os cordeiros, né? Uma corda grande, e aí tem os cordeiros, as pessoas ficam segurando as cordas para que as pessoas de fora não entrem no bloco, né? Porque a vantagem de quem compra abadá também está ali dentro, né? Tá fazendo parte. E aí existem os cordeiros e seguranças também lá dentro, né? Para poder vigiar, porque se você não estiver portando o abadá, Sim. logicamente você não comprou o espaço ali para estar ali. Então o segurança já, se você não Exato. tem abadá, você não pode estar ali. Você faz parte da pipoca. Exato. Até mesmo questão, né, visual, se você está sem o abadá, e também se fosse assim, não conseguiria vender os abadás, né? Sim. Que é o que paga o artista, os abadás. Então, só dando sequência na ideia do bloco, aí nós saímos, os solteirões, só que adolescente a gente tinha muitas, tinha as namoradas, as amigas também, e elas queriam participar. E em cima dessa situação dos cordeiros, né? Elas começaram a invadir o bloco. E aí, ficou aquele negócio, um trabalho danado por segurança, para tirar. E aí a gente entendeu que não dava para ser, né? Só solteirões. Aí, para o segundo ano, a gente pensou e aí colocamos Solteirões e Elas. Ficou legal o nome. Aí passou a ser o nome do bloco. E nesse segundo ano, a quantidade de abadás vendidos foi maior? Muito maior. No segundo ano, ainda com atração local, que tem esse detalhe, né? A gente colocou uma atração local. E ainda com atração local, no segundo ano, a gente já vendeu, acho que 1.200 abadás. De 500 passou para 1.200. 1.200. Os que a gente fez, né? Assim. E também no começo, né? A gente sempre, até se estruturar e tal, então a gente ficava ali na correria, eu mesmo, às vezes, não tinha tempo nem de encomendar mais alguns abadás, talvez a gente tivesse vendido mais, porque a gente estava se ocupando de situações de organização do bloco, né? Sim, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, quando você faz um abadá, o bloco, Sim. existe uma distância entre cada trio elétrico? Porque igual agora você acabou de falar que se você quisesse, tivesse mais tempo, você faria mais abadás. Isso. Existe uma distância entre um trio elétrico e outro para respeitar? Por exemplo, no Carnaval de Salvador, que são vários, tem horário, não é bagunçado. Sim, Carnaval não é bagunçado, gente. É uma bagunça organizada, né? Isso. Sim, não tem assim definido, não, sabe? Até mesmo porque o bloco, normalmente, a gente já chegou a vender 4.000 abadás. Então, 4.000 pessoas com o trio e o carro de apoio, posso explicar para vocês como seria o carro de apoio, mas ele já dá uma distância grande, já dá uns 300 metros, talvez. Sim. Então já é o espaço suficiente para vir o trio. Então normalmente eles vêm praticamente colado, né? O som não interfere, porque justamente essa questão das pessoas, é muita gente, é um tapete, né? Um mar de gente ali. Então vem um seguido do outro. Agora, claro que tem o horário para sair, né? É determinado. Horário para acabar? Horário para acabar também. No nosso micareta lá, que hoje já não tem mais, né? Os micaretas, eles praticamente já acabaram. Não existe mais. Não existe mais carnaval fora de época. Até existe em algumas cidades. Sim. Lá na Bahia mesmo é Feira de Santana, que é a segunda maior cidade da Bahia. Conquista é a terceira. Ainda tem. E agora está tendo um movimento para resgatar isso. Para voltar. Tá começando. Eu sou do Espírito Santo. A gente tinha 2 micaretas famosas. Sim. Uma na capital, que eu esqueci o nome agora. Vital. Sim. O nome. E a segunda era uma em Linhares também, que é mais ao norte do Espírito Santo. Não tem mais. Eu ouvi alguma coisa que parece que o Vital quer voltar. Exato, tá tendo sempre acontecem uns fenômenos, né, uns movimentos assim, e as pessoas começam a se mobilizar. Na minha cidade agora já vai ter esse ano, em abril, indoor, né, aquele espaço assim, não é propriamente na rua. Sim. Mas, por exemplo, tem um shopping, e aí tem uma área grande, e além disso, ele tem uma rua, porque como ele foi planejado, então ele tem as ruas que fazem, gira em torno. Então eles vão fazer isso, vão colocar os trios para ficar girando, né? Na verdade é
produtor de bloco, né? Um dono de bloco que se juntou com uma empresa e eles vão montar toda a estrutura e esse ano em abril. Então, normalmente, o movimento ele sempre cresce e vai acabar voltando para as ruas de novo, sabe? Sim. Aí depois as pessoas vão na prefeitura, no caso eu vou estar envolvido também, ir lá e pedir a volta nas ruas. Então você fica lá no Brasil e todo Sim. ano, quando chega essa época do carnaval de Luxemburgo, você vem para cá para tentar fazer aqui. Exato, é. Trabalha lá e cá. Na verdade, hoje eu já não trabalho tanto com eventos, né? Eu coloquei uma empresa recentemente então eu trabalho menos, até mesmo porque dá muito trabalho e é muito incerto também, sabe? É sempre um risco muito grande. Vai que chove. Choveu para o bloco, tem mais essa dificuldade, tem uma série de coisas, detalhes. Mas se chove, se um voo, o artista der um problema, então é muito risco. Então, hoje eu tenho uma filha, né? Então, assim, eu penso muito no futuro dela, então eu faço menos eventos, né? Então, eu me concentro mais na empresa. Porém, a ideia aqui de Luxemburgo, então, eu tenho feito assim, eu venho só no período do carnaval mesmo. Sim. Pra colocar o bloco. E como que foi, como que surgiu a ideia pro carnaval aqui em Luxemburgo? Certo. Eu cheguei em Luxemburgo em 2005, no final de 2005, e essa questão de evento, que eu não vim com a ideia de fazer eventos, né? Eu tinha parentes aqui, eu sempre tive a vontade também, né, de conhecer a Europa. Aí eu vim, e depois que eu estava aqui um tempo, aí veio aquela vontade de fazer eventos, que é como um vírus, sabe? A gente, né? E aí eu fiz alguns eventos, agora todos fechados, né? Todos em áreas fechadas. E aí até do Axé, para quem conhece do Axé, eu trouxe Carla Vise, que era do grupo Cheiro de Amor, né? Ela mora em Portugal. Na época tinha aquele negócio do bonde do Tigrão, né? Eu trouxe, teve um pessoal também de São Paulo do 100%, pagode. Então assim, Trio Virgulino. Adoro. Tu conhece? Muito. Trouxe Trio Virgulino. Minha adolescência. Poxa, Não, eu também gosto muito. Geralmente assim, eu gosto muito de... Às vezes é difícil você escolher aquele artista que você gosta, mas eu busco sempre algo que eu me identifique um pouco, porque assim eu também consigo me divertir um pouco. Sim, mas pelo que você falou, você tem um gosto musical bem eclético, né? Sim. Funk, pagode, forró, axé. Bom, a gente tem algumas restrições assim, mas eu acredito que a música é a questão da vibe, do momento ali, né? A gente acaba curtindo um pouquinho de cada. Porém, eu tenho uma atenção muito grande na questão do que a música transmite, sabe? Sim. A letra da música. Então, tem algum ritmo que eu não ouço, porque eu acho que não acrescenta. Mas aí, no caso, eu acho que nem seria um ritmo, seria propriamente o artista, né? Mas tem uns ritmos que... Tem um ritmo específico que as letras não são bem legais. Então, assim, como é uma coisa que eu... ouvir, talvez fosse até o caso, mas vender o produto eu não me sinto bem, sabe? Porque é uma coisa que vai estar, de repente, desvalorizando. Um exemplo, esse ano tá na Semana Internacional da Mulher, né? Sim. Quando saiu o bloco, dia 8, e aí eu coloquei essa questão, né? Porque a gente busca elevar, né? No caso da causa das mulheres mesmo, e tantas outras. Sim. E aí eu não fazia nem sentido também eu colocar grupos que denigrem a imagem da, né? mulher, que ofende uma criança. Uma criança, né? Sim, entendi. Então é isso. É bacana essa parte, assim. Eu também acho que a gente tem que ter muito... existem músicas que, infelizmente, a gente não dá para ouvir. É difícil, não dá. né? E eu sozinha escutando já me sinto ofendida. Jamais eu vou colocar essa música para as minhas crianças ouvirem. Exato. Então, se tiver uma coisa que você não puder ver, uma música, né, não puder ouvir junto com seu filho, sua filha, então não é um bom produto, né? Então, sim. A gente não... Há quem goste, né? Também há assim. quem goste. Há quem goste. Só assim, eu falo por mim como produtor, não das minhas preferências, né? Mas não julgo também quem faz. Tem pessoas que fazem
E, né? Você não julga, não vai julgar a escolha do outro. Eu tô observando isso para que de repente alguém fale, poxa, mas porque tem sim vários eventos aqui brasileiros assim, mas depois é a opção de cada um, né? Sim, eu entendo. Busco acrescentar né? E a gente não. E principalmente porque o carnaval, né, é uma festa, é multicolorido, tá todo mundo vendo, tá todo mundo lá. Sim. Quando a gente diz tá todo mundo lá, tá a família toda. Tá todo mundo. Né? E esse carnaval, especificamente aqui da Europa, né? Você vê que é uma coisa mais. Você vê muita criança, né? Eu tive agora na Cavalcada de Quiche, você vê lá a família toda, sabe? Tem toda essa situação. Então, até mesmo na questão do ritmo, algumas pessoas me perguntaram por que a Nádila, né? O estilo de música de Djavu. Se eu te falar que eu era louca com essa Sim. menina, eu queria muito entrevistar ela, porque Sim, eu sim. era muito fã. Ah, tá. Inclusive, né? Inclusive fica aberto. Tá, joia. Eu era muito fã, cara. Você tem noção? Que era a época da Joelma, aí veio ela também. Sim. Lembra? Que quando o Pará deu aquela explodida assim. Sim. Agora tem um negócio interessante que é o Djavu, na verdade, foi formado ali na Bahia. Ele no. Não, mas é pelo técnico brega, não era? Tecnobrega, Tecnomelo. Que era assim. aqueles negócios. Mas é interessante que eles seguiram esse ritmo aí. Aí a Joelma acho que se espelhou muito. A Nádila se espelhou muito na Joelma. Aí tinha a Companhia do Calypso. Companhia do Calypso, Inclusive. E todas elas cantam maravilhosamente bem. Sim, sim. Que são artistas, assim, de um estilo musical que não atrai muitas pessoas, mas ninguém pode dizer que aquelas mulheres não cantam. Talvez muito. O estilo não agrade a todos, mas cantam muito. Sim, com certeza. Não, pois eu às vezes eu fico até me questionando por que elas não têm o reconhecimento que deveria ter até. Sim. Porque Joelma, para mim, é uma das melhores, sabe? Cantoras que tem. A Nádia também é muito boa. E às vezes a gente percebe que tem muito isso aí mesmo, né? Sim, eu acho que é mais o preconceito do estilo Sempre musical. tem um preconceito na questão do estilo. Uma história interessante aí envolvendo Calypso, né, que tu falou. Quando eu lancei o bloco, aí a gente fazia muitos shows também. E aí surgiu aquela música Loirinha do Calypso, que não era nem com a voz de Joelma, era um cantor, né? Porque tinha Joelma e tinha um cantor também. Sempre. Nossa, tem muitos anos então. Eu só conheço Joelma. Não, é porque na verdade Joelma veio lá atrás, acho que nos 98, 99. E o que acontece? E a gente queria, com aquela música Loirinha, uma música muito legal, é uma lambada. E foi uma febre assim no Brasil. Aí a gente falou, pô, vamos ver se a gente consegue o contato. Porque antigamente era muito difícil você conseguir contato dos artistas, né? Não tinha nem e-mail direito, né? Não tinha. Poxa, e-mail, tá aí. Eu acho que não tinha, não. Quem tinha computador naquela época era rico, filho. Então, a gente tinha que ir atrás de alguém um empresário que tivesse contato de alguma forma, né? Alguém que de lá da Vou mandar uma carta registrada. Um pombo correio. Tem um amigo meu aqui que eu falo que a região que ele vê, ele ainda manda sinal de fumaça ainda. Porque ele é meio indígena. É meu amigo do William. Um abraço, William. Ah, do William? Do William Conheço. Aí a gente se diverte com isso. Então, o que aconteceu? Aí um cara, que era da nossa cidade, que ele era também produtor de eventos, né? Ele trabalhava com alguns grupos, ele falou, olha, eu tenho o contato do Calypso. Aí a gente comprou na mão dele uma data do Calypso. Aí preparando tudo, 2 cidades. Fizemos também, preparando para fazer numa cidade vizinha. E beleza, aí foi aproximando. Quando tava acho que faltava ali uns 3, 4 dias, a gente descobriu, eu não lembro nem como é que foi essa situação, mas a gente descobriu que na verdade esse cara, ele montou um grupo, colocou uns turbantes, porque a gente, até a imagem mesmo do grupo, a gente não tinha na televisão. Sim. A gente não sabia quem era, né? Nunca tinha visto imagem. Nunca tinha visto. Só escutado. Só o áudio, né? E aí esse cara pegou, formou um grupo e colocou e vendeu pra gente. Tinha como a gente voltar atrás mais. E aí a gente acabou fazendo, sabe?
não teve jeito. Com o calypso do Paraguai. Um calypso que não era o calypso. Uma coisa impressionante, E imagina o risco, né? Porque se você tá ali, alguém... Ainda bem que o público não tinha visto. Se você que era produtor não viu a imagem, imagina o público, né? Que só quer saber de curtir. Ainda bem que o público não conhecia a imagem, porque senão você tá ferrado. Seria trágico, Até mesmo porque não dava nem pra fazer, né? Porque você imaginar ali, às vezes, 5.000 pessoas, alguém ali não eu conheço, não é. Pra você ver como o tempo, a tecnologia chegou e foi muito rápido, né? E ajudou. Ajudou demais, porque hoje seria impossível uma situação dessa. Não sei se você lembra, no meu estado, durante a minha adolescência, aconteceu uma coisa assim que foi fantástico para o mundo musical dentro do Espírito Santo. Sim. As bandas do Espírito Santo foram assim, super valorizadas. Certo. E tinha ainda a questão da fita. Que você ficava ouvindo rádio. Sim. Aí quando o radialista falava, com vocês, macucos. Eu lembro de um dia que ia ser o lançamento da música de estreia do novo show dos macucos. Eu fiquei do lado do rádio para esperar, para poder gravar a música. Pra gravar, sim. Entendeu? Sim. E hoje em dia você 2 cliques. Agora é interessante, né? Nada é tão só bom nem só ruim, de tudo você vai tirando a parte que, né? Nessa época, por outro lado, você ficava ali no rádio esperando tocar uma música que a gente gostava ali, e que às vezes você ouvia no máximo uma vez no dia na rádio, e quando a gente ouvia essas músicas, era... E era um termômetro pro artista, né? Quanto mais tocava na rádio, mais famoso eu tô. Não, antes era a rádio que promovia. Era a rádio. Só que eu falo na questão assim de como você apreciava a música, né? Tanto que aquelas músicas, elas estão até hoje, sim, né? Já agora, com a facilidade que a gente tem de ouvir a todo momento, você, às vezes, uma semana, aquele sucesso já passou. Você não quer mais ouvir, aí já tem uma outra, né? Sim. Então, infelizmente, perdeu essa magia, sabe? Na questão da música. Hoje é muito rápido, é efêmero, Passa rápido, né? Passa não rápido. Tem mais aquela música que marca. Sim. Mas quem é dos anos 90, dos anos 80, tem uma seleção de músicas que você vai ouvir pra vida toda. Que fica pro resto da vida. É igual agora, esse ano é a música do Carnaval 2023 é do Léo Santana. Sim, Todo ano muda. Sim, sim. Eu lembro que antigamente os carnavais de Salvador, ou tava ali... Chiclete com Banana, Ivete Sangalo, nem existia ainda Cláudia Leite, né? Tem uma história com Cláudia Leite também interessante. Conta pra nós então. Assim, eu vou só finalizar, que eu acho que eu me perdi um pouco na... mas é porque gente, desculpa, é porque eu gosto de falar, entendeu? Aí vai surgindo as ideias, eu vou puxando meio fio, depois a gente volta a tocar no assunto. Vou dar um trabalho pra vocês editar depois aí, porque eu não não edita nada, a gente joga assim, pronto. Entendeu? Vamos ter que fazer um puzzle, quebra-cabeça. Sim, um quebra-cabeça. Então, o que acontece, só para finalizar o que eu estava falando em relação as pessoas perguntam por que Nájila. Bom, uma foi a questão da turnê, né, que encaixou ali. E eles falam por que não já diretamente um axé, tipo um pagodão lá na Bahia, porque o axé sempre foi axé, hoje já tem outros estilos, tipo Léo Santana. Sim. E alguns outros assim, que chama quebradeira, uma coisa assim. Só que a minha preocupação também era justamente porque tem a questão cultural, sabe? Então eu imaginei, falei, poxa, se você chegar de cara com um ritmo que pra gente lá é legal, talvez não tenha uma boa aceitação aqui, e eu pretendo realmente trabalhar também com o público local, sabe? Você quer ter atingir todas as pessoas, não é uma festa com público único que é o brasileiro. Exatamente. Você quer mostrar a verdadeira cultura do carnaval baiano para o mundo todo, se a gente for falar. Porque em Luxemburgo tem mais de 180 nações. Tá todo mundo aqui. Morando aqui. Então, é uma boa propaganda. Bruno tá até dormindo, eu deixei baixo para não acordar. E eu tava ouvindo Baianidade Nagô, porque no trabalho de divulgação que eu vou colocar agora nas redes sociais, o fundo musical vai ser Baianidade Nagô. E começa ali em Eu Vou Atrás do Trio Elétrico Vou, e termina lá em Eu Queria Que Essa Fantasia Fosse Eterna, né?
Quem dera um dia a paz vença a guerra e viver será só festejar. Isso é arrepiante, né? Só que, Nani, a Nádila, eu acho que ela não vai ter axé no repertório dela. Ela vai cantar as músicas dela? A música dela, né? E justamente em cima disso que eu tava... então, assim, a Nádila tem o estilo musical lá, eu vou ver se realmente... Eu já dei a ideia, né? Se eles colocariam alguma música, vou acrescentar isso aí, porque realmente seria mágico, né? Ela cantando. Só que aí é um som meio eletrônico, então não vai ter uma banda para executar. Então é um sistema de, acho que é DR que chama, que ele substitui alguns instrumentos, né? E aí fica uma pessoa no teclado e dá pra gente ver se eles dá para trabalhar assim uma música específica. Mas se não, é o estilo. Então, em cima disso que eu tava falando, para não chocar muito, essa música dela, eu conheço portugueses que gostam, que conhecem. Então eu sei que não vai chocar, sabe? Que às vezes muita batida, muito barulho, pode ser de início o pessoal fala, pô, acha um pouco estranho. Então pronto, ela não é do axé, mas o carnaval hoje ele tá muito assim... Tá eclético, né? Hoje tem um bloco sertanejo, né? Tem funk, gente, no carnaval. Tem tudo. bloco Da Anitta. Exatamente. Bloco de não sei o que lá. Então, hoje, você não precisa necessariamente colocar um axé. Só axé. Só axé, né? Só axé. Então, pronto, a ideia é essa. Eu penso em dando continuidade no projeto, né? DJs internacionais. Porque realmente nós não vamos ficar só no público brasileiro, porque a gente precisa, né? Sim, para poder manter também, né? Crescer também o evento. Todos os gostos. E você, a primeira vez que você participou do carnaval foi o ano passado? Na verdade era em 2020 eu vim só para lançar, porque como eu fazia essas festas fechadas, eu não conhecia as cavalcadas, né? E aí um dia eu fui em Diequiche, aí eu vi, Diequiche é a principal, né? Você ganhou muito doce? Ah, sim. Inclusive o pessoal falou, pô, Jonas, você não vai dar doce? Eu falei, não, o formato nosso é diferente. Você tem que dar doce para agradar todo mundo, hein? Não, dá até para distribuir alguns doces, mas a pessoa falou, pô, e a cerveja? Eu falei, pô, mas se tiver para cobrir os custos, na venda do abadá e a venda de bebida, né? Sim. Então, para isso a gente tem o carro de apoio, que a gente chama. Para explicar, então, como vai ser? Vai ser um trio elétrico? Sim. E um carro de apoio para vender as bebidas, como se fosse um bar. Isso. Como aqui eu fui procurar aqui na Europa onde tinha um trio. E aí eu encontrei lá em Portugal, e aí conversando com o dono, ele tem 7 trios hoje. Ele teve, não foi nem na Bahia, ele teve em Fortaleza. Porque o axé tomou conta quase que do país todo, né? Então tinha micaretas. No Nordeste todo eram com músicas baianas, com trios baianos. E ele estava em Fortaleza, e aí, segundo ele, até encontrou Ivete ali no hotel e tal, e aí levou ele no trio, e aí ele foi e construiu aqui em Portugal, ele fabricou, aliás, né, 7 trios elétricos. Só que no carro de apoio é um bar, e tem os toaletes, né, também, e tem uma área em cima para as pessoas, às vezes porque lá são 7, acho que a gente fazia uns 5 km a 7 de percurso. Então, às vezes a pessoa cansava e aí subia no carro de apoio, né? E aqui eles não têm o carro de apoio. Aí eu fui pesquisar e eu encontrei aquele Partibus. É um bus muito legal, assim, que tem um festa. bar dentro, tem uns que tem até restaurante. Pois é. Eu estive em Paris outro dia e eu vi um que era tipo um jantar. Sim. E passeava, entendeu? E era um jantar. Ou horário de almoço, ou horário de jantar itinerante. Achei incrível aquilo. Não, esse é legal. Imagina, você parar no meio perto ali da Torre Eiffel, pô, um jantar romântico. Sim, quem não queria ganhar um jantar desse, né? Só o luxo. Então ele é todo pronto ali. E isso é bem legal, às vezes barcos, né? Apropriados, bus, trem. Sim, mas você falou que, por exemplo, seriam 7 quilômetros de percurso. Mas quantas horas? Porque eu fico imaginando assim, o carnaval, por exemplo, Ivete Sangalo fica 6, 7 horas em cima do trio cantando.
Tem essa particularidade e até em cima disso, a gente está contratando mais um segundo grupo aqui, porque os cantores de axé, eles já sabem, é bloco, eles vão cantar isso, 4, 5, às vezes até 7 horas, né? O percurso aqui em Luxemburgo é curto, eu acho que são 2 quilômetros, mas mesmo assim a gente vai devagarzinho, né? E o interesse da gente é que vá realmente devagar para as pessoas aproveitarem mais, curtirem mais, né? Pra você não comprar um abadá e fazer 1h30 de percurso e acabar, né? E essa menina, como ela não é do axé, talvez ela não, a Nádila, talvez ela não vá cantar esse tempo todo, né? O repertório dela, talvez de músicas até mais agitadas, sejam menores. E aí eu tô pensando, normalmente eu vou lançar um segundo grupo, até um pessoal, a gente tá fechando eu não sei mais como não tá ainda fechado. Aí você prefere não dizer o nome, entendi. Mas normalmente para fazer tipo a metade do percurso, né? E aí tem um local que é o júri, onde fica o pessoal que organiza a cavalcada. Ali a gente pode parar e ficar um tempo. Então eu quero aproveitar ao máximo, segurar ao máximo para que a gente faça aí talvez umas 4 horas de percurso. Sim, eu morei um tempo em Remiche. Em Remiche também tem. Remiche, sim. E eu já tinha, assim, eu sou apaixonada pelo Carnaval de Remiche, porque sempre faz bom tempo. Sim. E eu sou aquela que quer ficar esperando o último trator passar. Sim, os tratores. Porque o último trator que passa, ele sempre fica mais tempo. Isso. E eu fazia, porque ali você está ali, todos os caminhões estão passando, todos os tratores estão passando. Eu não preciso me preocupar de sair para comprar cerveja, porque o povo vai dando cerveja. Sim, sim. Aí você vai enchendo o talo de cerveja. Espera aí quando passa o último tratorzinho. Aí depois eu já levei tia, levei irmã. A gente tem que fazer assim no carnaval, porque aí depois a gente entrava na onda que a gente estava realmente no carnaval do Brasil. Sim. E fazia de conta que estava ali atrás do trio elétrico e ia com ele até o último. Até ele, aí tinha essa parte que ele ficava parado lá no final, onde já quase não tinha mais ninguém, porque o pessoal aqui não vai atrás. Exato, né? Aí a gente ia e acabava o carnaval. E depois tinha uma tenda também. Sim. Que é essa que você vai no dia 3, você também vai fazer uma apresentação. É porque esse ano, assim, voltando lá para eu chegar na tenda, aí eu vim em 2020, eu ia colocar eu vim só para colocar, aí surgiu a pandemia, por exemplo, na terça-feira, tudo. Eu acho que não teve ninguém, que você é o nosso quarto convidado. Eu acho que não teve ninguém aqui que não foi afetado pela pandemia. Impressionante. E eu fiquei até meio sem poder retornar. Aí fiquei um bom tempo. Aí como eu fiquei alguns meses com problema para retornar, aí eu resolvi ficar logo e esperar 2021. Aí depois de um certo tempo, confirmou que não ia ter 2021, eu fui embora. Aí 2022 retornou. Só que dessa vez nós formamos um grupo a gente chama de diretoria, né? Algumas pessoas colaboram. E esse pessoal deu uma maior força e a gente lançou em 2022, no ano passado. Sim. Só uma amostra, né? Do que seria mais ou menos. E isso eu não vim, né? Você estava no Brasil. Foi. Aí de lá mesmo, hoje com a tecnologia, né? Você conseguiu organizar. E boa vontade das pessoas. Quantos abadás foram vendidos? Não, mas a gente fez poucos. Acho que saíram 250 pessoas, né? Porque também as pessoas não sabiam o que era. Então, mas você conseguiu vender 250? Entre vendidos e cortesias, né? Às vezes patrocinadores, alguma coisa. Eu acho o número bom pelo primeiro, sim, né? Só que com o tempo não ajudou também. Teve umas chuvas e foi um dia muito frio. Foi todos os dias de sol, o domingo choveu e estava meio cinza. E na segunda-feira o sol voltou, foi uma coisa assim impressionante. Então, algumas pessoas que compraram não foram, né? Então, Elaine, aí 2022, né? Aí agora a gente já deu uma encorpada, né? Já está trazendo o trio elétrico. Outras questões também que a gente está profissionalizando, né? Está tornando mais, já são mais abadás. Sim. Né? Tem o artista também, agora a gente começa a apostar em artistas nacionais, né? Quantos abadás já foram vendidos? Eu tenho que ver porque são diretores que vendem, cada um fica com a parte, eu teria que fazer. Mas hoje você tem capacidade para quantas pessoas no bloco? Sim, o bloco foram confeccionados 800, né? Então
Se a gente tiver sucesso nas vendas, vão ter 800 pessoas no bloco. A gente espera que ele tenha sucesso nas vendas, porque a gente quer o carnaval aí para todo mundo, né, gente? Então, se você tá vendo esse vídeo, entendeu? Você pode procurar o Jonas pelas redes sociais. A gente vai colocar para vocês aqui também, no final do vídeo, para que você veja o vídeo inteiro, porque a gente precisa do seu apoio para que nosso canal cresça. Todas as redes sociais do Bloco Galera e os números de contatos para caso você queira adquirir o abadá, tá bem? Inclusive na questão da venda do abadá, que tem a questão da tenda, né, como você citou. Como a gente saiu 2022, meio que foi uma brincadeira, a gente pegou um trator da comuna, arrumou pra gente, um reboque, e a gente colocou o bus como carro de apoio, né, como bar. E como foi bem animado, a gente até ganhou o melhor bloco, né? Porque os blocos aqui geralmente tem um outro Eu não sabia formato. que tinha isso, premiação de blocos, eu não sabia. Teve até uma premiaçãozinha financeira, sabe? Quantos mil réis? Não, é coisa simbólica mesmo. Ah. Acho que foi 100 euros, alguma coisa assim. Já ajuda, né? Com certeza. E aí eles gostaram e aí me ofereceram a questão da tenda. Porque todo ano tem os blocos na rua, mas tem uma tenda que eles montam em frente à comuna, na praça. Sim. Né? Então eles dão toda a estrutura e aí me passaram para eu organizar o evento dentro. Mas essa tenda, ela fica sexta, sábado e domingo? Ela é sexta, sábado com certeza. O domingo, não sei, porque tem... sim, o domingo também. Porque o de Remiche também tem uma tenda. Isso. E fica sexta, sábado e domingo. Isso. Sexta e sábado à noite, Sim. só a tenda. E no domingo, assim que acaba o carnaval, o percurso, vai pra tenda. Exatamente. Tem um vídeo, eu tinha um canal que tá meio que... nunca mais eu fui lá. Vivendo em Luxemburgo. Eu fui uma das primeiras youtubers para poder falar um pouco da vida daqui de Luxemburgo. E eu contei um pouquinho do carnaval de Remiche. Quando o último bloco passou, Sim. quando o carro chegou no último percurso, isso está gravado. A rua já vinha sendo limpa. Isso, exatamente. E quando a festa estava acabando lá na tenda, já não tinha mais nenhum confete. E eles jogam confete, hein? Tinha aquelas bombas Sim. com papel picado. E limpa tudinho, rapidinho, fica limpinho. É incrível. É impressionante. Você tá terminando ali, eles vêm atrás já, desmontando aquelas proteção, né? Sim. Do lado daquelas grades de ferro. E, inclusive até falei, poxa, não dá pra gente ficar mais um pouco depois que parar ali. E eles disseram que não, que normalmente você parou, a polícia já vem desmontando, né? Pedindo pra... E então a questão da tenda, acho que a gente tava nessa situação, foi então eles passaram pra gente a sexta-feira, né? Eles têm uma festa no sábado e no domingo. E aí a gente vai se ocupar em organizar na sexta. E você se lembra do horário? De que horas a que hora na sexta? É das 8 às 3. Um horário bom pra festa, né? Não deram noite branca. Acho que já é noite branca, porque normalmente seria até 1, né? Ah, tá. E aí a noite branca vai até as 3. Entendi. Pensei que era horário tipo de discoteca até as 6, não, né? Era bom, né? Porque podia, né? Assim já pegava o primeiro trem que saía. É igual aquela música lá do... Demônios da Garoa, né? Posição das antigas, Mas porque é uma música que nem é do meu tempo, mas... Só amanhã de manhã. E aí, pra sexta-feira, no ano passado, quando a gente fez a brincadeira, algumas pessoas falaram, se fosse um forrozinho, uma coisa mais carnaval, eu não curto e tudo. Aí eu pensei para trabalhar com públicos distintos, né? Sim. Eu falei, poxa, então fazer como é fechado, dá para fazer uma noite de forró. Tem a Ciara, que ela é um pouco... Ciara, quando eu cheguei aqui, Ciara já estava aqui. Sim. Ciara é cria de Luxemburgo. Acho que ela é pioneira aí. Ela é pioneira, que se apresenta, né? E aí eu procuro sempre estar colocando alguém também, né? Local, porque a intenção é essa, é trabalhar também com os artistas locais. Tem que valorizar, né? Para valorizar, exato. E não tinha ninguém assim fazendo forró. Aí a artista assim que eu achei que se aproximava mais do forró era Ciara. E aí ela vai fazer ali a abertura, né? Aí, mas quando eu cheguei o nome dela o grupo era Ciara Company. Ciara Company, Não era? E aí ela vai iniciar ali às 8 horas.
Depois vem é um trio da Alemanha, esse pessoal eles são brasileiros, mas se apresentam acho, na região ali de Hamburgo. E aí é Pé de Serra. Adoro. Arrasta-pé. Eu era back vocal de uma Sim? banda de forró. O nome da banda era Forró Cachaça. Os grupos de forró tem uns nomes interessantes. Era porque o forró era da escola, eu estudava numa escola de internato, uma escola agrícola. Sim. Aí a gente decidiu colocar o nome do forró porque ficou um nome bem sugestivo. A gente tocava em troca de cachaça. A gente não tinha dinheiro. Incluindo você. Também, uai. A gente, quando ia pra festa, a gente parava, pegava aquele conhaquezinho. Pô, não era nem o Drey, era o. Acho que era. Poxa, tinha um nome lá. Pior do que o Drey. Pior do que o Drey. Eu não lembro o nome. E aí cada um tomava um copo, aí pronto. E sem dinheiro, né? A gente ia também pra tomar coragem pra chegar nas gatinhas, Eu, nessa escola, tinha um município do lado chamado São Roque. Na época que eu estava, tinha 68 alambiques. Poxa. E o litro de cachaça era 70 centavos. Sim. Eu andava 12 quilômetros, 6 quilômetros para ir, 6 quilômetros para voltar de bicicleta para ir comprar o litro de cachaça, porque 70 centavos pra gente era muito dinheiro. Pois é. E quando tu chegava... O mais de derby era R$1 na época, eu lembro até hoje. Pois é. E já era real mesmo, né? A moeda. Já era real, não sou tão velha assim. Na edição aí a gente tira. Mas aí tinha um detalhe, quando ela chegava com a bicicleta, já tava vazio, aí voltava pra pegar outra. Não, se chegasse, né? Aí tem o Pé de Serra, né? Sim. Porque tem um forró Pé de Serra e tem um forró mais eletrônico, né? E tem o Vaneirão também, que é do pessoal lá do Sul. Do Sul também. Tem vários tipos de forró, né? Exatamente, que é considerado forró também, o Vaneirão, Sim, né? Vaneirão. Aí lá pra gente tinha o Pé de Serra, que é aquela questão... Luiz Gonzaga, né? Aquele forró bem tradicional. Virgulino, trio nordestino. Tinha uma música deles que eu amava. Com um laço de fita você fica. Assim. Acho linda essa música. Né? São músicas. A essência do forró mesmo tá aí no Pé de Serra, sabe? O forró tradicional. Sim, também acho. Depois com o Mastruz com Leite, acho que é Manuel Gurgel, né? Que tinha vários grupos de forró lá. Eles lançaram o Mastruz com Leite. Que ficou mais eletrônico. Entrou bateria, aquele negócio todo. Teve uma polêmica muito grande na época. Muita gente não queria nem tocar nas rádios. Você vê, né, como é. E depois transformou o forró, né? Sim. Então, por muito tempo aí, esses grupos... O forró agora, tem um tipo de forró agora que eu não sei o nome, que eu vejo alguns vídeos que, assim... O forró, eu gosto do forró porque você dança agarradinho e tal. Eu achei muito estranho o jeito que eles dançam agora forró. Sim. Primeiro tem que ter realmente um exercício físico, né? O cara joga a mulher pra lá e vem pra cá e faz isso, faz aquilo. Forró de serra, você fica ali só no... Aquilo ali acho que até afasta um pouco os dançarinos, porque a pessoa acha que aquilo ali é possível, mas sem ensaio não vai conseguir fazer. Não. Então o forrozinho é o 2 pra lá, 2 pra cá. Ou 3, 2, 1, né? O chachado, o baião. Acho que são 3. Mas pronto, é simples, né? Muito simples dançar o forró. Então aqui, esse tipo de apresentação, mais o pessoal fica no palco ali, né? Zabumba, triângulo. Instrumento zabumba, triângulo e sanfona. Sanfona. E aí, depois aí vai ter o Pé de Serra e vai ter também o outro estilo, ele não é tão eletrônico, mas é um forró bem romântico, bem agradável, que é do Cacau com Leite. Né? As pessoas da Bahia conhecem bastante. Tem o Cacau com Leite, eu diria que é uma das melhores bandas pra ouvir, né, de forró, no meu gosto musical assim. Só que por ter sido lançada na Bahia, ela não foi lançada lá no centro, Aracaju, né, Fortaleza, que é o forte berço, do forró, né, saiu. E tem muito isso na música, sabe? Tem pessoas que pegaram acho que lá é 85, lá na região de Fortaleza ali, acho que é 85. Os escritórios que lançavam de forró na Bahia ou em outro local, eles pegavam o número 85, né, e colocava lá, porque só o fato de ter o número ali dava a impressão de que o forró, que era um grupo de forró que vinha de lá. O DDD do estado, entendi. O DDD, isso. Entendi. Então assim, o Cacau com Leite, eu acho que teve muito isso, porque se você começar a ouvir o Cacau com Leite, você vai ver que é uma música, é um grupo que poderia ter
deslanchado a nível nacional. Embora a nível ali de Bahia, sabe, eles são muito conhecidos e muito bons. Legal. Eles vão fazer o fechamento. Serão 3 na sexta. Esses 3 grupos. E no domingo, Nádila e uma segunda a confirmar. Sim. E vai ter algum DJ? Não, porque o trio, o tempo é curto, sabe? Entendi. Você vai fazer ali umas 3 horas, então... Entendi. Eu tive até num evento aí, convidei até mais um artista local, se quisesse fazer uma participação, né? Tocar umas músicas. Sempre acontece isso, né? A convite. Sim. Legal pro músico. Se você quiser, eu tenho um primo que é DJ. Eu posso te dar o contato dele, porque para poder fazer essa transição entre um artista e outro. Sim, ele ficar ali, exatamente. Inclusive tem a concentração, que é no início, né? As pessoas chegam lá. Também, para colocar um DJ, eu acho que vai ser legal. Sim, tem espaço, sim. Sim. Vou falar com o meu primo, então. Tá, joia. Bem. O que a gente puder fazer, eu acho assim que o que a gente puder fazer para poder ajudar, porque a gente não está falando, não é só, porque tem gente que, carnaval isso, carnaval aquilo, carnaval bagunça. Gente, a gente está falando da cultura de um país. Carnaval faz parte da cultura brasileira. Então a gente precisa mesmo mostrar isso para o povo, precisa mostrar que a gente é um povo festeiro, que a gente consegue festejar sem confusão. Né? O carnaval do ano passado teve algum problema? Não, alguma interferência da polícia? Não, de forma alguma. Inclusive, no início, quando eu pensei em lançar o bloco, eu tinha essa preocupação, assim, né? Eu falei, poxa, a gente tinha sim essa preocupação, a gente tem, né, sempre que organiza eventos, mas felizmente no primeiro ano a mensagem foi, né, de paz, de alegria, que o bloco a gente vem trazer alegria, né? Então foi isso que a gente deixou, e até mesmo com essa imagem que a gente deixou lá, a gente ganhou mais espaço, né? Como eles conseguiram pra gente a tenda, pra gente realizar o evento. Então foi positivo, né? O comportamento de todo mundo. Assim que é bom, né? Carnaval é isso, alegria, né? Exatamente. Como tudo, né, que envolve muita gente, envolve álcool, né? E normal que de vez em quando aconteça alguma coisa, mas posso te garantir que esse ano de 2022, o primeiro ano, não teve o mínimo, 0 problema, sabe? 0 situação assim. Então, fica feliz. Ai, que bom. E aconteceu algum problema técnico, alguma coisa assim que desse uma desordem ou um estresse anti-bloco, assim, alguma coisa no dia? Não, até que não. Teve uma situação que foi o som da gente, a gente, né, pegou até de um artista, eu aluguei de um artista local, ele não ia se apresentar, e ele ficou mais baixo do que o dos outros blocos, né? Então meio que abafou um pouco, e aí a gente começou a manter uma distância, porque até mesmo a pedido meu, eu falei, a gente tem que ser o último bloco a sair, né? Justamente porque nós brasileiros, né, a gente não costuma ir cedo pro evento, a gente sempre vai, sempre né? chega atrasado. E os blocos começam, acho que 1 da tarde, 2 no máximo, e depois começa a sair um atrás do outro, né? Inclusive teve sim uma situaçãozinha, mesmo a gente sendo o último, a gente achava que ia sair mais tarde. E aí o bloco começou a desfilar, o pessoal foi encontrando ali no meio do percurso, sabe? E aí teve essa questão do som, como a gente era o último, a gente manteve mais a distância para que, né, que não... Poder escutar o som. Porque eles tinham um som potente. Então a gente falou, tá bom, ano que vem a gente traz um trio elétrico. Então, esse ano acho que a gente não vai ter esse problema aí não. Sim. E depois foi o dia, assim, a gente não teve muita sorte na questão do clima, né? Numa semana, assim, em 15 dias, tanto que antecederam e depois, teve um dia só de chuva e foi o dia do bloco. E mesmo assim, né? Não, foi uma coisa impressionante, a gente até brinca com isso. Mábio, né? Mábio, eu falo, poxa, João, é muito azar, cara. Eu falei, é impressionante, mas... Isso é a vida de um organizador de evento. Então, assim, né? Ainda foi positivo, com tudo isso foi positivo, então isso que dá... Então vocês estão acompanhando a previsão todos os dias, né? Já mandaram até carta pra NASA. Tem um diretor do bloco, ele se ocupa disso, né? Eu chamo ele Maju.
Ah, é o Mábio? É Mábio Magil, é. Então assim, eu falei, Mábio, é o seguinte, ó, pra gente não assustar muito, deixa aproximar mais um pouquinho, não olha ainda não. Aí quando faltar uma semana a gente vai começar, porque o ano passado a gente começou a olhar com 30 dias antes, né? E aí tava sol, 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 sempre sol. Aí lá foi aproximando. Interessante, teve duas situações dessa. Em 2020, que ia iniciar, aí tinha surgido a situação do Covid, né? E eu falando assim, porque tem um grupo de diretores, mas é Mab ali que a gente tá sempre, né, diariamente ele tá falando sobre. Ele gosta muito de eventos também. Eu sigo o Mábio no Facebook. Eu fiquei sabendo do bloco Galera através do Mábio, porque Mábio. ele compartilha muita coisa. E hoje ele foi no grupo Brasileiros em Luxemburgo e falou, Jans, vamos ver se é brasileiro em Luxemburgo mesmo. Vou postar aqui para esse pessoal. Ele dá uma força, sabe? Ele... Sim. E aí aí eu falei para ele, eu falei, Mabel, começou aí um negócio do vírus e a gente viu que começou a se alastrar, né? E aí tinha um evento cá. Claro que a preocupação principal era a questão de saúde, né? Mas se você está no local e os responsáveis, né, pela área de saúde, eles dão ok para ter a festa, isso quer dizer que pode tá ser, ok. que tá ok. Então a gente não ia ser os únicos a não sair, sendo que a festa ia acontecer. Aí eu falei, poxa, Mab, não sei se vai dar e tal. E a gente começou a olhar dia a dia, né, o que estava acontecendo, e eu falava para ele, Mab, não vai dar. E ele falava, não, vai dar. Aí foi indo. Na terça-feira, o bloco ia sair no domingo. Na terça-feira, aí Fechou tudo. Foi. Cancelou. 4 dias, né? Aí. É porque a gente ainda ficou na expectativa, né? Sim. Que porque até então, né, a gente via falar, já imaginava que era uma coisa séria, né? Mas até então não tinha chegado pra gente aqui. A vida ela sempre segue, né? A gente vê aí locais que acontecem coisas sérias, tá tendo aí essa. Em 2022, aí começou o problema lá da Rússia invadiu a Ucrânia. Da guerra. Algumas pessoas até nem saíram, ficou preocupado com a situação, né? Mas a vida segue. Se alguém faz uma guerra num canto e a gente se deixa abalar em um outro local, eles estão ganhando com isso, né? Tipo assim, a gente tem que sempre levar a mensagem de paz, de alegria, né? E o bloco tem esse papel. Às vezes o carnaval, as pessoas falam, poxa, eu não gosto de carnaval e tudo. Tem coisas que não são legais também, mas você tem o poder, a oportunidade ali de transmitir mensagens. De levar uma mensagem. Né? Então, se você trabalha com a intenção sim de trazer alegria, se você trabalha porque gosta, se você, né, é uma coisa que você gosta, você pode sim atingir de uma forma positiva várias pessoas. E você tá há quanto tempo nessa área? Você sabe dizer quantos anos? Eu vou, desse jeito eu vou entregar um pouco a idade, né? Eu tô... É porque quando eu tava na barriga da minha mãe, eu já participava. Você começou novinho. Não, de carnaval, de bloco e eventos, assim, acho que eu tenho já uns 30 anos. Entre eventos fechados, shows e carnaval. Certo. E você, no nosso bastidor aqui, você comentou um pouco sobre a banda da Cláudia Leite. Ah, sim, é do Babado Novo. Babado Novo, isso. O bloco, como a gente tá, quando a gente iniciou, quando eu tive a primeira ideia de colocar o bloco também, aí no terceiro ano a gente queria colocar um grupo chamado Pachanka, né? E aí, tá fazendo muito sucesso, do Kio. E aí a gente foi procurar os empresários da banda, tava tendo um carnaval, uma micareta em Itabuna, na Bahia, né? Itabuna, perto de Ilhéus ali. E aí a gente reuniu com o empresário do Pachanka, e só que aí ele informou pra gente que infelizmente já tinha fechado a atração naquela data para um outro bloco, né? E aí ele falou, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar, ele com a intenção de vender o produto dele, né? Então ele meio que segurou a gente ali. Ele falou, eu dou Pachanka para vocês no próximo ano, eu vendo para vocês. Porém, esse ano vocês me compram um grupo que eu estou lançando aí, tem uma loira que canta muito bem, que é o Babado Novo, né? E aí, a gente queria tanto sair com o Pachanka, que era o ritmo que a gente gostava ali, para puxar o bloco, que a gente topou, né? E aí, pedimos o material do Babado Novo, e ele começava... Antes não tinha tanto a tecnologia, né? A gente não conseguia ter acesso a imagens. E eles passaram aqueles CDzinhos, né?
Demo. Aquelas coisas ali, aí depois veio cartazes, né? Não tinha cartaz virtual, assim, layouts e tal. Aí a gente começou, né, a divulgar a banda. Ela foi na sede, porque lá como o carnaval é muita gente, faz parte da nossa cultura ali, a gente tem uma série de coisas que se move ali em torno do carnaval, sabe? Então a gente precisa ter uma sede, e a gente tinha sede. Aí a gente combinou de ela ir lá na sede, pra entrevistar e tudo, e conhecer o grupo, né? Aí ela foi, a gente conheceu ela, muito simpática, era a Cláudia Leite, né? Não sei se eu citei o nome dela anteriormente. E aí logo depois tinha uma exposição agropecuária na cidade da gente. E aí o nosso bloco era responsável por levar as atrações e fechar os shows. Então, o primeiro bloco que ela puxou foi o bloco Solteiros e Elas. Solteirões e Elas. Solteirões e Elas. Foi o primeiro bloco, porque até então estavam lançando o grupo, né? E nenhum bloco, é difícil pro bloco você apostar em alguém que não tem um nome, porque você precisa vender, né? E se você, igual a nossa cidade, tem blocos grandes que saía, no mesmo dia saía Durval Leles, saía Durval Leles, né? Asa de Águia, saía Timbalada, Chiclete, Ivete. Então você precisa ter alguém ali pra, né? Pelo menos para nivelar um pouquinho, né? Porque aí só tem monstro. Pois é. E interessante que você vê como são as coisas, né? A gente foi atrás do Pachanca, o Pachanca fez sucesso, mas nunca chegou nem perto do sucesso de Cláudia Leite. Sim. E aí teve a festa na exposição, só que nisso a gente tinha um grupo de colegas assim, né? Que tinha os carros e tinha os paredões nos carros. E na época era a melhor divulgação que você podia fazer de um evento, era com um grupo de jovens com um carro nas ruas, né? Todos os jovens ali queriam participar também do grupo, e aí eles chegavam. Então a gente começou a tocar esses CDs. Nesses paredões. Exato. Aí tinha uma música, eu lembro, tinha uma música de Roberto Carlos que Cláudia Leite cantava no primeiro CD lá. Puxa, eu não lembro do nome da música agora, mas é aquela assim, eu conto os dias, conto as horas pra te ver. E aí eles tocaram na exposição, tinha muito tantos bonita nomes. Essa música. Eu até esqueci o nome. E aí eles, no meio de tantas atrações, que eram 3 dias de exposições, a banda de destaque foi Babado Novo. Então aí a gente falou, poxa, acertamos. Evento tem muito isso, sabe? Às vezes você acertar ali. Acerta na veia. Né? Eu lembro do cachê, que foi R$1.500. Cachê dela? Foi, R$1.500. Eu pago R$1.500, R$1.500 para ela vir aqui me dar entrevista. Aí já dá pra... Então, é interessante. Aí, resultado, ela saiu com a gente, foi o primeiro bloco, né, que ela puxou. E aí depois... E depois, assim, que ela já ficou realmente, nacionalmente conhecida, você teve algum contato com ela? Ela lembrou de você, contou a história? Sim. Com certeza, sempre que alguém, né, tiver a oportunidade de conversar com ela, ela vai confirmar a história. Eu encontrei no Carnaval de Salvador, acho que 2 vezes. Porque lá a gente sempre vai para Salvador, que é onde surgem as novidades, a gente gosta de estar participando. Né? O Carnaval de Salvador é o maior carnaval do mundo, sabe? Que envolve mais pessoas. Sim. O Carnaval do Rio tem a sua beleza pelas escolas de samba. Sim. Mas eu diria que o Carnaval de Salvador é mais democrático. Todo mundo participa. É verdade, é verdade. Quem compra abadá, quem tá na pipoca. Porque ali no Carnaval do Rio de Janeiro você tem que comprar ingresso para poder ver a escola de desfilar, né? Aí depois acho que tem os bailes assim, nos barracões, mas não é aquela coisa, né? Não é céu aberto. Então o Salvador, ele foi considerado até agora, acho que eu li em algum lugar, o maior carnaval do mundo, né? Então é isso. Você tem noção de quantas pessoas? Em Salvador? Difícil, viu? Mas eu diria que são milhões. Porque é muita gente mesmo. O interior da Bahia, o Brasil todo. Aí vem as pessoas. Imagina quem cata latinha, hein? O cata latinha é cara da latinha ganha muito dinheiro. Tanto que saiu até a música de Carlinhos Brown, né? Da latinha, o nome era Latinha, que foi, acho que na época, a música do carnaval, até naquele ano. Podia falar do Pachanca de novo, né? Vocês contam a história do rapaz? Verdade. Essa história é boa. Teve a história, né, que tu até me falou do programa do Altas Horas, né? Sim, que a gente estava conversando aqui um pouquinho mais cedo. Isso. Que o cara do Pachanca... A gente falando de Pachanca, aí o El Kio, né? O Chiclete com Banana é uma referência, né, do axé.
embora o pai do axé foi Luiz Caldas, que fez muito sucesso lá nos anos 80, mas Bel é uma coisa impressionante, o vocalista do ex-Chiclete com Banana. Então assim, tanto que tem os chicleteiros, tinha o Vinho Chicleteiro, né, eu até trouxe para um colega uma vez, a gente tinha identidade de quem é chicleteiro. Até hoje que Bel saiu, existem os chicleteiros. E foi uma das separações assim, posso te garantir que para os baianos que gostam de chiclete foi muito doída. Foi. Quando o Bel saiu do chiclete, sabe? Foi uma coisa assim, até hoje é tocante, sempre a gente lembra, porque o chiclete, ele marcou a infância da gente, a juventude toda ali, sabe? A gente acompanhava. A gente ia em tudo que era micareta. É porque é Salvador, chiclete é Salvador, né? É, e é um ritmo muito, sabe? Chiclete. Oba! Oba! É demais. Aí, aí começaram a formar uns grupos, falaram, poxa, porque tinha um micareta, aí só tinha um chiclete com banana, os outros blocos ia ficar, né? Aí começaram os empresários a criar bandas, né? Com, a gente chamava os genéricos, né? Sim. Do chiclete. E aí uma dessas era o Pachanca, e aí tinha Kio, que uma certa volta, muito tempo atrás, ele estava no Altas Horas e estava tocando o Bel, não foi? O chiclete. Sim, aí ele pediu para tocar e o Serginho conversou com o Bel falou, não, ele pode vir tocar. Sim, e ele cantar. Tocou e, poxa, impressionante a voz, muito parecida. E ele falou que ia chegar um dia a tocar no Chiclete com Banana, Sim. né? Cantar. E tá lá hoje, agora. Hoje Kio é o vocalista do Chiclete. E tá lá agora. E Bel segue carreira solo. Sim, eu lembro também quando o Bel Marques saiu do Chiclete, a Gillette fez uma propaganda pra ele, porque ele nunca tinha tirado a barba. Aí quando ele saiu do Chiclete, coisas impossíveis acontecem, alguma coisa nesse sentido. Toda uma publicidade em cima, não foi? Sim, aí ele pegou e tirou a barba. Sim. Aí ele não ficou bonito e voltou a ter barba. A marca dele é a barba. Inclusive eu tenho uma ideia assim, eu falo, pô, um dia tem que trazer Bel, nós vamos colocar o personagem, fazer uma homenagem, né? Sim. Coloca a bandana, que inclusive até hoje ninguém sabe se ele é careca ou não, porque não fica sem a bandana, é verdade. Então, assim, eu penso um dia se ele vir tocar aqui, a gente vai fazer umas bandanas e colocar uns minoxidil aqui. Pra criar barba. Seria legal, né? Vários personagens. E referente ao ingresso, porque a gente está falando de um bloco, você precisa vender os abadás para que você tenha um retorno, para que você volte em 2024 com novas atrações, né? Exato. Você pode explicar um pouquinho para a gente como que vai funcionar a venda de abadá, o show de sexta? Exato. A questão da venda do abadá, porque assim, a gente tem a ideia, né? A gente lança uma ideia ali, um projeto, mas quem vai dar a resposta são as pessoas, né? Então, assim, se as pessoas compram aquela ideia junto com a gente dá seguimento. Então, o bloco é um projeto, né? Que ele se repete a cada ano. E aí a gente tem esse ano, que é um ano importante, né? Pra gente sentir a participação das pessoas. E a gente depende da venda do abadá, né? Que é o retorno para a gente cobrir os custos. E a gente está vendendo os abadás do domingo a 30 euros. Né? Tem Nádila, fez muito sucesso no Djavu, né? Acho que muita gente conhece as músicas dela. E a gente, 30 euros o abadá, né? Aí vai ter o trio elétrico, né? Vai ter o carro de apoio, que é o Part Bus. Né? A gente dá meio que uma improvisada. E tem a sexta-feira, que é só de forró, né? Uma tenda fechada, só de forró. Forró pé de serra e forró meio um forró um pouco eletrônico, né? O estilo Mastruz com Leite, Magníficos, né? E aí o Cacau com Leite, né? Cacau com Leite, o forró da Bahia. Esse é o... Estilo calcinha preta? Sempre nesse mesmo estilo. Agora o Cacau com Leite, ele é um cantor só. E por ser turnês, eles não andam com a banda completa. Aí os dançarinos ficam e tal. Deve ter uns 4 componentes, né? A gente vai estar colocando uma dupla de dançarinos para ficar ali no palco também, até mesmo para as pessoas, né? E quem não conhece o Mas forró, essa dupla de dançarina é daqui? Ou veio? Não, essa aí ele está contratando daqui, para estar acompanhando ali o grupo. Aí tem o Cacau com Leite, que na minha opinião, assim, poxa, é uma das principais,
eu diria que talvez a minha preferida, sabe? Um grupo de forró que que marcou muito também, assim, na nossa região ali, na Bahia, principalmente, é marcante. E tem o Pé de Serra é o Kainan Araújo, né? Ele tem um grupo na Alemanha, são brasileiros, mas que se apresentam na Alemanha, para alemães. Se você colocar no YouTube, Kainan Araújo, você vai ver que as pessoas estão dançando forró ali, e são alemães, né? São estrangeiros, então a gente... Mas ele canta em português? Canta em português, é o forró. Ia ser legal ouvir, hein? Um forró Pé de Serra em alemão. Pois é, de repente, né? Vou até perguntar se ele já domina o idioma. Mas o que eu achei interessante é a questão do gringo tá dançando forró, porque tem aqui a salsa, né? Sim. Que tem muita gente que dá aula e tal, a bachata, né? Antigamente tinha aqui de axé, o Duda. Tem o chamba também. Isso. Você já ouviu? Sim, tá sempre surgindo alguma coisa. E o forró que dança, o forró tem uma importância imensa, assim, na questão cultural, sabe? E aí acho que falta a gente realmente implantar aqui. E aí eu achei interessante que lá os alemães dançam. Então, assim, o Pé de Serra é muito gostoso, sabe? Eu também amo, é um estilo de música maravilhoso, é o Pé de Serra. Pra dançar... Você podia tentar trazer de novo o Trio Virgulino. Pois é, o Trio Virgulino, teve acho que foi o Roberto, que ele saiu do grupo já, ele também muitos anos de estrada. Pois já estão velhinhos também, né? Rapaz, quando eles participaram aqui, eu tava brincando que eu perdi meu óculos, né? E aí teve um componente, rapaz, eu esqueci o nome dele aqui agora, que são um trio, né? Sim. E ali na apresentação a gente fez lá no Urban, é um café que tem ao lado da Rocal. Né? Um café muito legal, a gente fez lá o TV Virgulino, e aí ele também tocando, quebrou o óculos até, teve essa situação. Aí agora eu sem o óculos estou lembrando dele, falei, pô, tá vendo o que ele sofreu? Sofre, quem usa óculos fica sem óculos sofre, eu que o diga. E aí a gente tá vendendo esses abadás, até o dia 2, você compra o abadá por 30 euros e ganha o ingresso da sexta-feira, que vendido individual é 10 euros. Ou seja, 30 euros os 2 dias. 2 dias. Mas na sexta-feira eu sou obrigada a ir de abadá? Não. Só no domingo? Só no domingo. Inclusive, se tiver uma roupa xadrez, vai deixar ainda muito mais bonito né? Ah, porque você tá querendo levar um lado mais junino. É junino, porque né? A gente queria trabalhar com todo mundo. Quem gosta do carnaval... E quem gosta do bailão. E o forrozinho que acho que não tem rejeição, né? Então, sim. E referente, vai ter comida, bebida, quais bebidas, qual o tipo de comida? A gente vai tentar, né? Porque tem a questão de você encontrar a matéria-prima, né? Os alimentos para fazer. A gente vai ver o que a gente consegue de derivados do milho, porque o milho e o São João já tá meio que, né? Estão ligados. É um casamento. E aí não vê se a gente consegue fazer aí algumas coisas. Aqueles bolos, né? Coisa, uma espécie de arraial. Vai ter a tenda de alimentação, vai ser na entrada, na parte de fora, né? Da grande tenda. Sim. E aí quando a pessoa for entrar, aí a gente vai criar um sistema de pulseiras, né? Para você estar saindo e voltando. E vai ter o bar lá dentro, e nesse bar aí a gente tem uma bebida típica, né? Para o inverno, que é o quentão. E a gente vai estar fazendo... Porque o quentão e São João também, tudo a ver, sabe? Tem, tudo a ver. Além dos drinks, né, que a gente já prepara aqui. Vai ter muita caipirinha, né, e tantos outros. Cerveja, cremon. Cerveja e cremon. Nosso espaço a gente não vende a cerveja, porque como é um espaço criado pela comuna, né? Então, assim, eles já têm um parceiro, infelizmente, que o bar, a cerveja é o que mesmo você consegue... Talvez seja a fábrica da cerveja que tá dando a tenda, né? Isso, exatamente. Inclusive é a Buferdin, né? Então a gente não vende a cerveja, mas no bloco sim. Né? No bloco a gente trabalha com... quando você pega o bus, eles já fornecem, a gente tem que fazer o pedido com eles trabalham com o dia quiche. Agora, como o motorista é parceiro, a gente já fez amizade, aí a gente... leva mais alguns, né? Ou outra marca também. Outras variedades, entendi. Exato. E é isso, a gente realmente espera que as pessoas
E onde que a gente pode comprar o ingresso? A gente falou, mas se alguém quiser comprar o ingresso, onde que a pessoa tem que ir, com quem que tem que falar? Certo. Para a compra do ingresso e o Abadá, nós temos vários pontos, né? Justamente para facilitar a questão do acesso para a pessoa adquirir o ingresso e a blusa. Nós temos em Oeste, é como uma sede, funciona lá para a gente, é o Dunas, né? Dunas Café. Da Naama E do pai. Tem o Maria Bonita, né? Com o Chuchu. Luciana. Tem o Caramba no Bonnevoie, de Aline e Fabrício, né? Lá a Jéssica tá vendendo lá também. Tem o Barril, em Dude Longe, né? De Rafaela, de Roberto. E mais alguns pontos. E tem também a diretoria, o pessoal que faz parte da equipe, né? A gente também, eles vendem. Então, às vezes pode acontecer até de a gente levar na casa, né? Sim. Você liga um telefone que nós vamos depois passar. Botar né? aqui, no final do vídeo. Ótimo. E também pode entrar em contato com o Facebook, sim, né? Sim, tem o Facebook, Bloco Galera. Bloco Galera, né? Sim. Tem no Instagram também, a Chuchu, a Luciana, ela divulga bastante. A Naama, na verdade, vários parceiros, né? Estão compartilhando. A gente ainda não criou a página oficial do blog, mas a gente está divulgando lá também. Mas tem a página oficial do Facebook, que é o Facebook Sim. Bloco Galera. Bloco não Galera. Tem ainda no Instagram. Exatamente. Sim. E correto. Lá tem várias informações, até mesmo percurso, quais são as ruas, tudo. A gente está sempre atualizando lá. Ah, legal. Tem um mapinha e tudo. Tem. Vai ser... A sexta-feira vai ser das 8 às 3 da manhã. E o domingo os blocos começam a sair às 2. Então assim, a gente vai começar ao meio-dia. Tem a concentração, né? E na concentração vai estar o trio lá. De repente já vai ter uma segunda atração para começar a tocar na concentração até um determinado ponto, e a partir daí a Nádia assume, né? Sim, correto. Então a partir de meio-dia a concentração. Tem horário para sair já? Já sabe? Vocês serão os últimos dessa vez também? Nós somos os últimos, E aí depende muito da sequência, mas é sempre ali. Então é isso, gente. Eu sou Elaine Santana, do Let's Podcast. Estive aqui com Jonas, idealizador do bloco Galera, pelo 2º ano consecutivo, mostrando o carnaval para o pessoal que está aqui em Luxemburgo. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, curte e compartilha. Adi!